Bem-vindo aqui à nossa aula número 14 de Construindo do Zero, a tua marca pessoal no digital com o Matt Prime. A aula de hoje é uma aula muito importante, aliás, como todas as que estão aqui neste programa e que tem como objetivo transformar-te num empreendedor digital com sólidas bases para que tu possas vingar no mercado digital, seja qual for a ideia, negócio ou projeto que tu estejas a desenvolver. E hoje vamos falar, essencialmente, de um autor que deixou um legado escrito em muitas obras, que, enquanto existiu, inspirou e influenciou muita gente, e que já partiu, que é o Daniel Goleman, e ele próprio deixou escrito aqui uma obra que é a Inteligência Emocional. Foi um dos senhores que mais falou destas questões relacionadas com a inteligência emocional. Não vamos desvendar muito das obras que este autor trouxe à luz da nossa humanidade, mas vamos sim falar da competência, ou seja, dos 4 estágios da competência que ele identificou como sendo os estágios mais importantes de que qualquer empreendedor, que qualquer pessoa, aliás, antes de sermos empreendedores, somos pessoas, deve ter essa consciência para conseguir desenvolver e passar a um estágio de competência que lhe permita ter na sua vida todos os resultados que quiser. E é muito importante nós percebermos isto, porque quanto mais consciente nós estivermos das nossas capacidades, e, aliás, das nossas incapacidades também, das nossas incompetências, daquilo em que não somos competentes, quanto mais consciência, mais e melhor trabalho nós desenvolvemos para aprimorar aquilo que nos permite ter o resultado que nós queremos ter. Então, fundamental nós percebemos que quanto mais conscientes, mais nos aproximamos de um trabalho que nos produza um determinado resultado. E eu vou falar exatamente dos 4 estágios da competência que ele identificou como sendo os básicos, os basilares ao desenvolvimento comportamental de qualquer pessoa que procure trazer mais e melhor qualidade de vida para o seu estágio, está bem? Então vou partilhar aqui a minha tela com todos vocês, já sabem como é que isto funciona. E eu preparei aqui um PowerPoint muito, muito prático, muito rápido, para que consigamos identificar cada um destes estágios da melhor forma. Então, os 4 estágios da competência. O primeiro estágio que Daniel Goleman identificou, vou aproximar aqui só para vocês perceberem o que é que está aqui escrito, é o incompetente inconsciente. Ele vai mais fundo nesta análise e nesta definição e diz-nos que todos nós somos incompetentes inconscientes. Ninguém nasce competente consciente. Ninguém. Por muito que a gente às vezes tente dizer aos nossos filhos para quem é pai ou para quem é mãe, dizer aos nossos filhos para terem consciência das suas atitudes, dificilmente eles vão ter consciência porque eles não têm noção sequer das competências que têm que desenvolver para conseguirem efetuar tarefas, para conseguirem desenvolver trabalhos, para conseguirem até ter uma prestação interessante na comunidade, na sociedade. Então, todos nós nascemos incompetentes, inconscientes. Depois, numa fase mais adulta da nossa vida, há muitas pessoas, aliás, grande parte delas, não saem deste estágio na vida toda. São pessoas que não se aperceberam ainda do nível da sua incompetência. E como é que nós nos apercebemos que estamos perante estas pessoas, inclusive é nós, estamos perante ou estamos dentro deste estágio ainda? Quando nós encontramos alguém que fala muito, mas que não tem resultados. Qualquer estágio que tu vejas aqui é balizado por resultados. Ou seja, como eu te disse há pouco, quanto mais consciência tu tiveres das tuas capacidades, ou das tuas incapacidades, neste caso, das competências que tens de trabalhar, mais resultados tu vais tendo ao trabalhar essas competências. Aliás, eu costumo dizer muito que a sorte é quando a oportunidade de encontrar competência. Já me ouviste falar nisto milhares de vezes. Eu acredito muito que as pessoas não têm falta de oportunidades. As pessoas não têm competências que lhes permitam agarrar as oportunidades. E muitos de nós passamos uma vida a queixar-nos da sorte, mas aquilo que nos falta trabalhar é competências. Não faz sentido nenhum para qualquer pessoa que esteja hoje a viver dentro desta economia, não sei quando é que tu vais cruzar com estas aulas ou com estes vídeos, mas não faz sentido nenhum nós não termos competências de marketing digital desenvolvidas, de empreendedorismo digital também desenvolvidas. Não faz qualquer tipo de sentido. Qualquer pessoa que queira mais e melhores resultados para a sua jornada, para a sua vida, deve trabalhar estas competências de marketing digital, deve aprimorar o seu nível de consciência em relação à comunicação, deve desenvolver competências relacionadas com comunicação, porque são necessárias para a nossa vida, para nós conseguirmos transmitir a nossa mensagem, para nós conseguirmos inspirar, contagiar pessoas, para nós conseguirmos também levar conteúdo que seja de interesse e de utilidade à nossa comunidade. Então há aqui competências que precisam de ser desenvolvidas
e que são transversais a qualquer pessoa que queira mais e melhores resultados. Só que o que é que acontece? A maior parte das pessoas culpa tudo menos a si própria. Culpa ao governo, culpa ao Estado, culpa à sociedade, culpa o cônjuge, os familiares, todos têm culpa da sua ausência de resultados. Mas o principal culpado é a pessoa que não desenvolveu a competência. Então, essa pessoa, quando tem este tipo de atitude, é uma incompetente e inconsciente. Ela não se apercebeu que ela é que é o centro de tudo. Ela não se apercebeu que a culpa é dela de não ter o resultado. E continua a culpar, continua a verbalizar, continua ressabiada, continua a não se responsabilizar pela ausência de resultados. E isto é grave, porque há muitas pessoas que depois são aquelas pessoas que querem ter razão acima de tudo. São as pessoas que são, como eu costumo dizer, as dota ignorantes. São pessoas que pensam que sabem, mas como o resultado é zero, elas não se aperceberam ainda, não têm consciência do nível de incompetência. Então, o que é que vai acontecer? Não saem deste estágio. Porquê? Porque vem a culpa do lado de fora, não vem a culpa do lado de dentro. São incompetentes, inconscientes. Só com o passar do tempo, e alguém que lhes diga, algum livro que lhes venha parar às mãos, ou algum insight exterior que lhes faça cair na sua consciência, ela passa para um estágio de incompetente inconsciente. Poucas pessoas chegam aqui, algumas chegam. Quando é que nós sabemos que somos incompetentes inconscientes? Quando começamos a gerir o fluxo de informação que verbalizamos. Quando percebemos que não é aquilo que dizemos, mas sim os resultados que temos que validam aquilo que dizemos. Não tem a ver com a razão. Ou melhor, não tem a ver com o teu ego, que está associado à razão. Tem a ver sim com os teus resultados. Eu costumo dizer muito que eu não procuro ter razão. Eu procuro sempre ter resultados. Para que isto aconteça, temos que afastar o ego da equação. Há pessoas que continuam a estudar com o objetivo de se formarem, de terem cursos superiores, de serem, de ocuparem um lugar de destaque na sociedade. E está tudo certo, conhecimento nunca fez mal a ninguém, mas isso não é sinónimo de resultados. Portanto, há pessoas que querem ter o ego inflamado, querem ter todo o conhecimento do mundo e toda a razão do mundo, e está tudo certo, porque eu também sou uma pessoa da ciência e do conhecimento, mas eu não posso sacrificar a minha razão ou melhor, não posso sacrificar os meus resultados pela minha razão. Eu prefiro ter resultados do que ter razão. Imagina só o que era no meu ambiente familiar, se eu quisesse ter razão a todo o custo, não dava voz à minha esposa, não dava voz às minhas filhas, não dava voz aos membros da minha família, aqueles que mais próximo de mim estão e que me podem inspirar, que me podem contagiar, que me podem aportar também valor. Porque se calhar têm mais e melhores resultados do que eu e eu só tenho que ter a humildade de aprender com eles. E assim é para a família, como para a sociedade, como para o trabalho, como para o negócio que tu estejas a desenvolver. Quando nós temos consciência da nossa incompetência, inicia o processo de construção, o processo de desenvolvimento, o processo de busca por mais e melhores informações que me aproximem da vida que eu quero ter, que me dê os resultados que eu mereço viver. E isto é fundamental, porque é aqui que começa o processo. As pessoas que chegam a este estágio, que se apercebem do seu nível de incompetência, que se apercebem que são as próprias as causadoras dos fracassos, assim como dos sucessos, né? Elas começam o seu trabalho, a sua jornada, começam-se a preparar para receber a informação, começam à procura de estar perto das pessoas certas, de pertencer aos ambientes, de controlar, acima de tudo, o fluxo de informação que da boca delas sai. Porquê? Porque elas são incompetentes, mas têm consciência da sua incompetência, então percebem que tudo aquilo que disser, como não é validado, não é balizado por resultados nenhuns, tanto mais vale estar calado do que verbalizar. Este estágio de incompetência inconsciente, de incompetência consciente, é um estágio muito importante, porque é a partir daqui que o nosso trabalho, a maior parte dele começa ou se intensifica. E é interessante nós vermos este tipo de pessoas, porque todos nós temos no nosso círculo de amigos ou então na nossa empresa, caso sejas empresário e tenhas colaboradores contigo que estejam neste estágio, é muito fácil tu os identificares, porque são aquelas pessoas que já perceberam que não vale a pena falar. Não é que sejam submissas, é diferente. Elas percebem, são humildes, elas percebem que não têm o resultado para poderem evidenciar a razão. Nós, quando falamos com razão, devemos ter um resultado que respalda a nossa razão, que nos guarde, como eu costumo dizer, as nossas costas, né? Se nós não temos o resultado, a razão pouco ou nada serve. Portanto, só temos a intensificar o nosso nível de incompetência. Quando nós nos apercebemos disto, tornamos incompetentes conscientes e começamos a controlar o fluxo de informação, começamos a controlar a comunicação, aquilo que dizemos, a forma como dizemos, a intensidade com que dizemos as coisas, faz tudo parte deste estágio.
incompetente consciente. Até que começa o trabalho intensifica-se e começa a dar os primeiros frutos. E nós partimos para o terceiro estágio. E este estágio é muito importante e muito interessante também, porque é aquele estágio onde os resultados começam a acontecer. Eu já tenho competências que desenvolvi estudando, eu já tenho competências que desenvolvi aprendendo, eu já tenho competências que desenvolvi praticando, que já me permitem fazer parte deste grupo de pessoas que são os competentes conscientes. E a esmagadora maioria das pessoas que têm realmente resultados na sua vida estão aqui neste estágio. Este é um estágio muito interessante, porque todos nós já sabemos aquilo que fazer, como fazer e de que forma fazer, e quando também para chegar aos resultados que nós queremos, só que mesmo assim dá-nos algum trabalho. Atenção, não se esqueçam que este não é o último estágio. O último estágio é o que vamos falar a seguir. Este é um estágio onde os resultados acontecem, mas já me dá algum trabalho. Como eu costumo dizer, sai-me do pelo. O facto de eu desenvolver aqui, por exemplo, no online, todo o ecossistema de partilha de conteúdo, o facto de eu ajudar empreendedores em processos de mentoria, o facto de eu criar aqui comunidades que lhes entregue valor, que lhes entregue conteúdo, que as alimente com conhecimento para que elas possam também ter os seus resultados. Tudo isto é originado dentro deste estágio. Eu já tenho a competência e eu já sou consciente dela, melhor, sou consciente e tenho a competência. Então estou a fazer o meu trabalho, mas custa-me bastante ainda. Ainda tenho que sacrificar algumas horas de sono, ainda tenho que lidar com algumas gestões aqui familiares. Porquê? Porque absorve muito esta parte. Até que eu chego a um ponto, não é? Depois de trabalhar muito, depois de desenvolver muito este lado da competência consciente, eu chego então ao último estágio aqui retratado por este super-homem que já voa, ele já não tem que pensar no que fazer, porque isto já sai naturalmente. Enquanto aqui neste estágio anterior nós afirmamos como somos o super-homem, não é? Mas ainda não voamos de forma quase automática, voamos com algum custo. Aqui neste último estágio não, nós já fazemos as coisas quase de forma automática, sem ter que pensar muito. É aquele estágio onde tudo aquilo que nós tocamos vira ouro. Então, este estágio do competente inconsciente é o último estágio desta jornada. Poucos conseguem lá chegar, né? E aqueles que chegam vivem vidas realmente gratificantes, vidas com resultados muito interessantes. Porquê? Porque não é a quantidade de trabalho que lhes dá os resultados, é a qualidade do trabalho desenvolvido que lhes dá exatamente o estilo de vida que eles têm. Portanto, e tu conheces certamente pessoas dentro do teu círculo de amigos, até ou se calhar do teu ambiente mais próximo, familiar, não sei, que não precisam de trabalhar muito para terem grandes resultados. Aliás, é ao contrário. Parece que quanto menos as pessoas trabalham, quanto menos horas de esforço, de dedicação colocam nos projetos, parece que mais resultados eles têm. Então não tem a ver com aqui a quantidade de coisas que tu fazes, tem a ver com a qualidade daquilo que tu fazes. Portanto, o sucesso sempre teve a ver com a qualidade, nunca com a quantidade. Eu vou-te dar aqui um breve exemplo antes de chegarmos aqui ao fim desta aula, que é super importante para complementar esta jornada que nós estamos aqui a ter. Eu nunca fui uma pessoa de muitos contactos dentro da minha base de dados. Eu sempre privilegiei uma relação de mais proximidade. E isto dá-me a oportunidade de conhecer as pessoas que estão dentro da minha base de dados, de conversar quase diretamente com elas, de saber quais são as necessidades, as dores, as dúvidas que elas têm e de as ajudar de uma forma mais próxima. Então, para tu teres uma ideia, eu sempre privilegiei a qualidade em detrimento da quantidade. Há pessoas que preferem o contrário, não têm muita apetência, nem paciência até, para trabalhar esta proximidade. Preferem grandes números porque sabem que algumas vão embora, algumas não vão ter os resultados e que a culpa provavelmente será delas. Eles fazem o trabalho com aquelas que realmente têm interesse. Eu gosto de ir um bocadinho mais fundo. Não estou a dizer que quem faz este tipo de práticas é melhor ou pior do que aquilo que faz, aquilo que eu faço. Só estou a dizer que eu privilegio uma relação de maior proximidade, privilegio uma disponibilidade maior para atender poucas pessoas, porque eu acredito muito que cada um tem um potencial muito grande e consegue, em cima disto, desenvolver um trabalho muito interessante que lhe traga o resultado que ele precisa. Então, esta minha competência consciente, né, que é aquilo que eu considero o estágio onde eu estou, se bem que cada vez mais próximo do competente inconsciente, porque cada vez tenho mais resultados a trabalhar cada vez menos horas, faz com que eu consiga também validar este mindset que é qualidade em detrimento de quantidade sempre. Qualidade em detrimento de quantidade sempre.
E é isto que eu gostava de que tu te centrasses hoje, é isto que eu gostava que tu tivesses este nível também de consciência para que consigas perceber em que estágio é que tu estás da tua atividade, como é que tu podes passar para o estágio seguinte, e eu te posso dizer que cada estágio, aquilo que existe de ti é mesmo esforço, dedicação, tempo e treino. Aliás, se eu fosse aqui selecionar 3 ambientes que para mim são responsáveis por a passagem destes 3 estágios, ou destes 4 neste caso, que aqui estão, é mesmo tempo, treino e ambiente. Quando tu consegues juntar dentro da mesma equação o treino certo, quando tu dás tempo ao tempo para que as coisas aconteçam e se manifestem, e quando tu estás dentro do ambiente certo, que te impulsiona, que te inspira, que te acelera todo este processo, coisas mágicas começam a acontecer na tua vida. Então é isto que eu gostava que tu refletisses com esta aula, que não quero estendê-la muito mais, porque é mesmo assim, são os 4 estágios da competência, e já agora que comentasses aqui por baixo deste vídeo, que subscrevesses o canal caso ainda não estejas cá dentro, a que desses um like no vídeo e que colocasses as tuas questões, caso tenhas algumas, já agora para que eu te possa ajudar da melhor forma também na próxima aula. Voltamos para a semana com mais uma aula aqui nesta construção da tua marca pessoal, partindo do zero com o Met Prime. Está bem? Tchau.